Tá gravando. Pronto. Né? Tá dando para ver aí a apresentação do PowerPoint? Você de cabelos ruivos. Então vamos lá, vamos iniciar. Ok, então pronto. Bom, essa primeira parte ela vai ser um pouco mais abstrata, então vamos tentar ir com calma para explicar direitinho, certo? Bom, o básico da álgebra linear são os espaços vetoriais, certo? É eles que determinam a importância do nosso estudo de álgebra linear, é a base de tudo. A álgebra linear, ela, em teoria, vem antes de todos os conceitos de matemática que a gente aprendeu. Então, certo? É ela que dá suporte para a geometria analítica, dá suporte para cálculo, dá suporte para as funções. Então, ela é meio que a base da base, né? o alicerce principal. Então, vocês vão ver que ela é muito abstrata, ela é pouco prática nesse quesito específico, né? Porque ela é muito... como é que eu posso dizer? Como ela vem antes das aplicações que nós fazemos no mundo real, ela parece ser muito imaginária. Okay? Agora, algumas informações que nós temos que vêm diretamente da álgebra linear vão ser usadas principalmente para quem for trabalhar com modelos gráficos, né? Seja na área de engenharia, seja na área de computação. Okay? Vamos lá. O espaço vetorial é um conjunto V não vazio, no qual estão definidas as operações de soma e multiplicação por escalar. E elas satisfazem os axiomas listados a seguir. Então, é bem abstrato mesmo. Só precisa de 3 coisas. Um conjunto de elementos, esses elementos vão ser chamados de vetores. A geometria analítica usa um tipo de vetor, mas existem outros, certo? Precisa de 2 operações. A soma normal de vetores e a multiplicação por escalar. Não precisa ter multiplicação de vetores, certo? A multiplicação vetorial não precisa aparecer. O que precisa aparecer é a soma de vetores e o produto por escalar. E aí você tem aqui 5 axiomas, né? Os axiomas da adição. Se V e W são vetores que pertencem a um conjunto, então V mais W pertence ao conjunto. Né? Então, esse é o primeiro axioma. Né? Esse é o básico do básico. Aí vem o segundo. Se você soma 2 vetores, V com W ou W com V, não pode fazer diferença. Que é chamado de operação comutativa. Né? Somar V mais W ou W mais V tem que dar na mesma. Terceira propriedade. Se você tem 3 vetores, você somar os 2 primeiros ou os 2 últimos, né, quando você inicia a conta, não pode fazer diferença. É chamado de operação associativa. Né? Se eu estou na ordem U, V e W, somar primeiro U mais V, depois o W, ou o V mais W, depois o U, não pode interferir na conta. Okay? Quarta, existe um elemento zero, tal que V mais zero igual a V. Ou seja, tem que ter um elemento neutro. Okay? Esse elemento neutro não necessariamente é o zero, mas na maioria das vezes vai ser. Okay? Quinto, para cada vetor que existe, o elemento menos V tem que existir também, tal que a soma dos dois dá o elemento número. Okay? Então, você tem que, para cada vetor que você colocar, você tem que ter o simétrico dele, certo? Qualquer que seja esse tipo de vetor, você tem que definir um que seja o oposto, para que quando os dois forem somados, você obter o zero. Essas são as 5 axiomas da adição. E nós temos 5 axiomas da multiplicação por escalar. O primeiro, se V pertence a V, então qualquer escalar A, o produto AV pertence a V. Ou seja, se você tem um vetor dentro de um espaço vetorial, todos os múltiplos escalares dele também vão estar lá. Então, se eu tenho o vetor 2, 3 e eu não tenho 4, 6, não é espaço vetorial. Tem que ter todos os múltiplos. Segundo, você pode fazer a multiplicação
da soma de dois vetores, né? O A vezes B mais W. Você pode primeiro somar para depois multiplicar por escalar, ou você pode distribuir o escalar para depois somar. Essa aqui é a propriedade distributiva. Ela tem que funcionar. Se não funcionar, não é um produto vetorial. Não é um espaço vetorial. Segundo, a distributividade tem que funcionar também entre os escalares. Então, A mais B, multiplicando um vetor, pode ser feito juntando primeiro os escalares ou produto por escalar e depois juntando vetores. Bruno, Bruno, Oi. com licença, desculpa. Eu acho que caiu o áudio para alguém aqui. Oi? Caiu o áudio para alguém aqui na mensagem, está dizendo. O Eduardo. Eduardo. Oi, Eduardo, tá me escutando? Olha se você não minutou, que às vezes você pode ter clicado no botão para minutar. Ou então o seu computador mutou automaticamente, se não perceber. Beleza, a maioria está me escutando. Talvez o Eduardo tenha clicado no botão para mutar. Isso. Vamos lá, já ele me responde, que eu mandei pelo chat. Quarta propriedade, né? Quarto axioma. Se você multiplicar dois escalares, você pode fazer primeiro a multiplicação a multiplicação do vetor e depois multiplicar com o outro escalar, ou fazer a multiplicação dos escalares num escalar só e depois fazer a multiplicação. Né? E por último, tem que existir um vetor chamado de unitário, que o produto por escalar não muda nada. Né? Vetor por unitário não, um número chamado de unitário. Esse número é 1. Né? 1 vezes V não pode mudar nada, tem que manter o próprio V. Okay? Todas essas propriedades precisam ser satisfeitas, ou não existe espaço vetorial. Okay? Nós vamos trabalhar com 3 grandes grupos de espaços vetoriais. Tem mais? Tem, mas a gente vai usar os 3 mais comuns. O primeiro é esse aqui, né? O conjunto R2, R3 até o Rn. Esses são os espaços vetoriais que a gente utiliza na geometria analítica, né? A gente usa o R2 e o R3, principalmente. Esses conjuntos Rns, você pode extrapolar, são espaços vetoriais. O conjunto de matrizes M por N. Também a gente já trabalhou com as matrizes, né? Se você juntar todas as matrizes de mesmo tamanho, elas se tornam um espaço vetorial, certo? Mas tem que ser todos. E terceiro, o conjunto dos polinômios com coeficientes de grau menor ou igual a n, mais o polinômio nulo, certo? Então, todos os polinômios de um grau abaixo, né? Por exemplo, se eu pegar todos os polinômios abaixo do grau 3, né? Do grau 3 para baixo, se eu pegar todos os polinômios possíveis, isso se transforma num espaço vetorial. O zero do polinômio é o próprio zero. Certo? O número zero é o próprio nulo do polinômio. Subespaços vetoriais. A gente normalmente não trabalha com os espaços vetoriais, porque eles já são fixos. A gente trabalha com subespaços. Certo? Como é que a gente determina o subespaço? Primeiro, o subespaço tem que ser ligado a um espaço vetorial. Okay? Todo subespaço já é um espaço vetorial. Mas como ele está ligado a um que eu já conheço, eu posso fazer só 2 testes, que são aqueles 2 primeiros, né? Se U e V pertence a S, então a soma pertence a S. Bom, se eu fizer esse, já mata todos os axiomas da adição. E B, se U pertence a S e alfa pertence aos reais, então o produto por escalar também pertence a S. Então, só essa propriedade já mata todos os axiomas da multiplicação por escalar. Então, o subespaço é melhor. Porque como ele está ligado a um espaço vetorial já conhecido, fica mais fácil de trabalhar. Certo? Essa aqui foi a parte mais teórica. Vamos para a parte mais prática.
Valeu, Max, aí. Obrigado aí pela ajuda. Vamos entrar agora, fazer alguns exemplos, porque realmente essa disciplina, essa parte é muito abstrata. Então, eu coloquei aqui os 5 axiomas, certo? Para a gente poder verificar com mais facilidade. Vamos testar um que a gente já conhece, que é o espaço da geometria analítica. Okay? A gente já sabe como é que funciona a soma de vetores lá na geometria analítica, a gente sabe como é que é o produto por escalar na geometria analítica. Já fiz. Vamos tentar mexer, vamos tentar modificar aquela regrinha, que é bem fácil. A gente já está meio que manual nela, né? Aliás, já está no automático nela. Vamos tentar alterar a regra e ver se isso estraga o espaço vetorial. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o R2, que é o espaço vetorial mais fácil, ok? Que são os vetores x, y. E eu vou mudar a regra. Porque antes era assim, né? Eu tinha A e B, e se eu fosse somar com CD, eu ia somar o A com o C, né? E depois o B com o D. Eu ia fazer assim. Essa é a soma antiga. Vamos inverter, né? Eu vou colocar agora a regra dessa forma aqui, ó. Em vez de somar A com C, eu vou somar o A com o D. Em vez de somar B com D, eu vou somar B com C. Então ele vai ficar trocado, certo? Vai ser o primeiro com o último e o segundo com o primeiro. Com o terceiro. Ok? Só essa regrinha já pode alterar tudo, né? Mas eu vou fazer uma outra propriedade aqui também, né? Propriedade do produto por escalar. O alfa, antigamente, ele distribuía normal, né? Ficava alfa A, alfa B. Agora, ele, na hora que ele distribui, ele troca a ordem. Eu tenho que multiplicar e trocar a posição. Então, eu inventei essa modificação, e aí a gente vai testar as regras, para ver se elas funcionam. Okay? Não vou testar todas, por causa do tempo. Mas eu vou testar algumas para a gente poder entender como é que funciona os testes de espaço vetorial. Vamos lá. Essa primeira aqui eu não vou testar, porque essa primeira a gente vai testar nos subespaços. Vai ficar mais fácil lá. Vamos testar essa segunda aqui. Essa aqui. Então eu tenho a comutativa, né? V mais W tem que ser igual a W mais V. Vamos ver se a comutação funciona. Como é que eu faço isso? Ó, eu vou pegar o A mais B mais C mais D. Aliás, vou trocar as letras. X e Y. Eu vou somar com o WZ. Pela regra nova, o X vai somar com o Z. Vai ficar X mais Z. E o Y vai somar com o W. Y mais W, né? Foi essa regra maluca que a gente criou. Bom, tá aí, fiz a soma. Agora, se eu inverter a posição, se eu botar o W na frente e o XY atrás, como é que vai ficar? O W vai somar com o Y e o Z vai somar com o X. Aí eu tenho dois vetores. Esses vetores são a mesma coisa? Quebrou a regra, né? Não é a mesma coisa. Né? Se eu colocasse números ali, o número ia ficar invertido. Né? O primeiro, sei lá, se o primeiro der 3, 5, o de baixo vai dar 5, 3, que a gente sabe que não é o mesmo vetor, certo? Então, a gente quebrou a regra. Então, a primeira regra falhou.
Basta uma regra falhar para não funcionar mais. Ok? Então a regra não está funcionando. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Perfeito. Então, a primeira regra quebrou. Eu já sei que essas regras, essas atividades aqui, essas mudanças, destruíram o espaço vetorial que funcionava antes. Se eu usasse a soma da maneira tradicional, teria funcionado. Vamos testar uma regra do produto por escalar. Ó, no produto por escalar, vou fazer isso aqui, a segunda. Se eu distribuir, se eu somar primeiro dois vetores e depois distribuir o A, tem que dar a mesma coisa do que multiplicar o A e depois somar. Né? Vamos fazer isso para cá. Seria, vou botar alfa, fica melhor, né? O alfa de V mais W tem que ser igual ao alfa V mais alfa W. Então, eu preciso que isso aqui seja verdade. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, eu vou fazer a soma primeiro. Né? Eu vou considerar que o V é XY e que o W vai ser MN. Vai ficar diferente. Né? Então, pela regra que nós inventamos, o V mais W vai ser X mais N, Y mais N. Né? Foi assim que a gente inventou. Né? Os da ponta somados, depois os do meio somados. Aí, quando eu fizer a multiplicação, alfa vezes isso, a regra do alfa, ó, ele distribui e inverte. Então, isso aqui vai dar alfa y mais n, alfa x mais n. Então, eu fiz duas inversões. Nessa aqui eu fiz a multiplicação do primeiro com o último e depois dos dois primeiros. E quando eu multipliquei por escalar, inverteu a posição e ficou assim. Vamos agora fazer esses dois aqui. Né? O alfa V vai ser alfa vezes xy. E dá alfa y, alfa x, né? E tem que inverter a posição. O alfa W vai ser alfa vezes mn. E aí, quando ele multiplicar, vai inverter. Então, alfa n. Ok? Então, inverteu. Se eu somar agora os dois, né? Se eu fizer a soma dos dois que eu encontrei, alfa y, alfa x, somado com alfa n mais alfa n, vai dar, vamos lá, os dois últimos, né? Alfa n, aliás, alfa y mais alfa n, e os dois de dentro, alfa x mais alfa n. Ó. Esses dois são iguais? Eu inventei uma regra nova, Lucas. Eu peguei a regra que tinha antes, mudei ela para ver se continua valendo. Né? A gente está testando para ver se está valendo essa regra de ficar mudando primeiro com o último. Né? E, ó, se vocês olharem, o alfa, se eu distribuir aqui, ó, eu vou ficar com alfa y mais alfa n
alfa x mais alfa n. Deu certo, né? Funcionou. Ou seja, essas mudanças que eu fiz aqui, ó, elas funcionaram para multiplicação por escalar. Mas elas não funcionaram para soma, certo? Então, esse espaço, não posso dizer que é um espaço vetorial, porque o espaço vetorial tem que satisfazer todas essas regras. Então, essa regra aqui deu certo. Eu acabei de testar. Mas essa aqui, que foi a que eu testei antes, não funcionou. Ok? Então, alguém ficou testando espaços vetoriais e achou vários, né? Aqueles três que nós já tínhamos falado antes, né? O espaço dos R's, né? O R2, por exemplo, é um espaço vetorial. Os da geometria analítica, que nós já usamos, com aquelas regras que a gente já definiu, é um espaço vetorial. As matrizes são espaço vetorial. Os polinômios são espaço vetorial, né? Então já foi feito esses testes. Tem outros. As funções, alguns tipos de funções são espaços vetoriais e por aí vai. Beleza? Então é isso. Eu não vou fazer todos, porque a gente perdeu um bom tempo, né? Eu só queria mostrar para vocês que fazer alterações nas regras, às vezes quebra uns e não quebra outros. Eu peguei dois aqui específicos para isso. Vamos agora para o subespaço. Essa é a parte aqui que a gente vai trabalhar mais. Porque vocês, basicamente, vão usar o subespaço em vez do espaço vetorial. Né? Quase sempre nós trabalhamos em matemática com subespaços, porque a gente não pega tudo, né? A gente pega só um pedaço para analisar. No subespaço é mais fácil, porque a gente só usa duas regras. Né? Essa primeira aqui para soma e essa aqui para multiplicação. Se funcionar as duas, esquece que já deu certo. Mas você é obrigado a não mexer nas regras. As regras têm que ser as que você já está acostumado. Soma de matriz tem que ser do mesmo jeito, produto por escalar de matriz tem que ser do mesmo jeito, aquelas regras da geometria analítica tem que ser do mesmo jeito. Se você não mudar as regras, basta testar esses dois, que já garante se é ou não é subespaço vetorial. Okay? Vamos tentar aqui. Primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um subespaço aqui. Ó. Tá vendo? Ó, é o vetor, esses vetores aqui. Quando ele fala xy pertence ao R2, ele está dizendo que as regras que a gente vai usar é as regras do R2. É aquelas regras normais que a gente usou na geometria analítica. Não precisa usar módulo, nada disso. Só vai utilizar a soma e o produto por escalar. Ok? Aí, do lado, ele deu essa regrinha aqui. Ó. X igual a 2y. Então, ele te deu uma modificação. Ele não quer qualquer vetor. Ele quer o vetor que o x é igual a 2y. Beleza? Ou seja, ele não está pegando o espaço vetorial todo. Ele está pegando alguns vetores. Exemplo. Esse vetor aqui, ó, é do R2. Mas ele não pertence a S. Por que ele não pertence? Porque o x não é o dobro do y. Certo? Outro vetor. Esse aqui pertence a S. Por quê? Porque o x é o dobro do y. Ok? Outro. Esse aqui não pertence. Porque o x não é o dobro do y. Então, essa regra aqui é uma regra limitadora. Certo? Quando você utiliza uma regra limitadora, você tem que testar se você tirou a característica vetorial do seu conjunto. Né? Com todos os elementos, é um espaço vetorial. Tirou alguns, ele pode continuar sendo vetorial, pode deixar de ser. Vai depender das regras. Se você quiser testar aquelas 10 regras, você pode testar. Mas, como eu já sei que as regras, a multiplicação por escalar e o produto, a multiplicação por escalar e a soma de vetores não mudou, eu posso usar só essas duas, e já dá certo. Né? Vamos lá. Como é que funciona essas duas? Eu vou testar
e o V. Eu vou pegar dois vetores com essa regra. E aí eu vou somar os dois, certo? Se a regra se mantiver, que é a regra do subespaço, então funciona. Ok? Muito abstrato, né? Olha só, eu vou pegar, vou chamar de o vetor 2A e A. Vocês concordam que faz parte da regra? Qualquer que seja o A? Qualquer que seja o A. Qualquer número A que eu botar aqui, o X vai ser o dobro do Y. Né? Porque eu botei 2A e A. Ok? Então, eu estou usando essa regrinha aqui do subespaço. Aí o V. Eu vou colocar 2B e B. Aí. Também faz parte, né? Porque também é o dobro. Eu posso chutar qualquer vetor que funcione, certo? Agora eu vou somar os dois. U mais V. Quem vai ser o U mais V? Ó, pelas regras normais, que agora tem que usar as regras normais, eu vou somar o primeiro com o primeiro. Então, 2A mais 2B. E segundo com o segundo. A mais B. Né? Ó, aqui eu tenho 2, ó. 2 e 2. Eu posso botar o 2 em evidência. 2 vezes A mais B, A mais B. Pronto. Agora que vem a parte importante. Aquela regra do X ser o dobro do Y, ela se manteve aqui? Continua sendo o dobro? Tu pode fixar a tela, Beatriz. Normalmente o pessoal clica em fixar a tela do PowerPoint que funciona, da apresentação. E aí ela fica melhor. Manter. Então, deixa eu fazer o seguinte. Você que dava para baixar. Melhorou? Então, ó, essa regrinha aqui, a gente entrando. Essa regra se manteve, né? A regra de porque não dá para puxar. Se desse para puxar, Dá pra dar um enter não, professor, pra descer? dá não. Ah, sim. Tentando puxar, puxei. Aí, foi, mas nem todo mundo foi, né? Isso.
Só. Vou refazer aqui. Tá dando para ver agora? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Desculpa. Bom. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu tenho uma regra para trabalhar, que é x igual a 2y. Então, eu criei vetores com essa regra. Primeiro, eu criei o vetor 2a, que tem essa regra, né? Primeiro é o dobro do segundo, e a regra 2bb. Se eu somar as duas, tem que manter a mesma regra. Né? Então, eu somei, fiz a soma dos vetores. 2a com 2b, a mais b. Pronto. E aí, se você olhar aqui, esse pedaço aqui, ó, eu posso botar o 2 em evidência. Vai ficar assim, né? 2 vezes a mais b. Ou seja, o primeiro é o dobro do último, né? A regra se manteve. Essa aqui é chamada de regra 1, ou regra A. E essa regra aqui. Ok? Você escolhe dois vetores que satisfazem a regra do S. A soma tem que continuar com a mesma regra. Basicamente foi isso que ele falou. Agora o que é que eu vou fazer? Vou escolher um vetor U qualquer. E o produto por escalar tem que manter a mesma regra, qualquer que seja esse produto por escalar. É a regra B. Na regra B, eu pego alfa e multiplico 1. Vai ficar alfa vezes 2A. Como eu estou usando a regra normal, vai ficar alfa vezes 2A e alfa vezes A. Né? Como é um produto por escalar, eu posso mudar a ordem aqui, né? Vai ficar 2 alfa A, alfa A. Ou seja, aqui esse é o dobro desse. A regra manteve. Né? Então, somando a regra de o primeiro é o dobro do segundo se manteve, multiplicando a regra, o dobro do segundo, o primeiro sendo o dobro do segundo se manteve. Ou seja, a regra que eu criei para não usar todos os vetores, ela se mantém nos testes. Se ela se mantém nos testes, S é subespaço vetorial do R2. Então é isso que eu escrevo. Confirmei, né? Ela realmente é, porque a regra que eu usei de limitação não afetou as regras do espaço vetorial. Ok? Vamos aqui para... Vou puxar aqui essa... Aqui tá bom. Aqui já foge do botão de gravando, né? Dá para ver direitinho, não dá, gente? Oi, gente, vocês caíram? Dá sim, professor. Ó, então, Tá vamos chegando tentar atrasado. agora... É porque o Meets ele é mais instável que o Teams, né? No Teams já era atrasado. É, verdade. Mas tá dando certo. Bom, então vamos aqui, vamos testar agora. Agora não vai funcionar. Né? Vou ter um exemplo aqui que não funciona. Então olha aqui o vetor. O vetor é x1. Ou seja, são todos os vetores que têm um 1 aqui no segundo. Né? Essa é a regra. O x é qualquer coisa e o 1 é o número 1 padrão. Então vamos criar o
dois vetores que mantêm essa regra, né? Essa regra de ter um no segundo membro. Eu vou chamar de o vetor A1. Satisfaz essa regra, né? Qualquer que seja o A dá certo, porque o X pode ser qualquer coisa, e o 1 é 1. Então, deu certo. Vamos agora para o V. Para o V eu vou chamar de B1. Aí, manteve a regra, né? Então, no primeiro teste, eu vou somar os dois. 1 mais V. Tá. No 1 mais V, eu vou somar o A com B. Não tem problema, porque pode ser qualquer coisa. A mais B vai dar um número. Então, o X ele diz que qualquer variável serve. O problema está no segundo, né? Quando eu somo 1 mais 1, 1 é um número mesmo, número. Se eu somar com 1, vai dar 2. Ou seja, a soma, ela não mantém a regra que era para manter. Que a regra era qualquer coisa, 1. E nesse aqui está dando qualquer coisa, né? Que depende do A e do B, 2. Não está dando 1. Tá? Como não está dando, queimou. Eu nem vou fazer a B. Né? A B eu nem vou trabalhar com ela. Porque se a primeira já não deu certo, eu já posso escrever que S não é subespaço. Vetorial. De R. Então, já sei que não é. Beleza? Deu para entender? Porque realmente é bem subjetivo. Professor, Oi. é um subespaço de outro espaço, né? Seria um espaço vetorial menor, porque eu não estou usando todo mundo. Tá, entendi. E outra coisa, assim, sempre que você pega menos vetores do que a mãe, você está criando um subconjunto. Né? Para ser um subespaço vetorial, esse subconjunto tem que ter as mesmas regras. Então, sempre que você pegar um conjunto menor, é subconjunto, mas não necessariamente é vetorial. Para ser vetorial, tem que satisfazer as regras. Sim, sim. Vamos fazer uma analogia com a geometria analítica, certo? Para ficar melhor. Se você pegar o espaço, o plano cartesiano, okay? Você pode pegar subconjuntos desse plano cartesiano. Você pode pegar uma circunferência, certo? É um subconjunto. Eu só quero a circunferência. Você pode pegar uma reta. Também é um subconjunto, ok? Para ser vetorial, para que seja um subespaço vetorial, eu posso ter uma reta passando na origem. Por que tem que passar na origem? Porque uma das regras do espaço vetorial é que tem um elemento neutro. Né? Então, se não tiver um elemento neutro, não funciona. O elemento neutro do R2 é o 0, 0, 0. Né? Então, qualquer reta que passe aqui, né, é considerado subespaço vetorial. Qualquer reta que não passe no plano cartesiano no centro é chamado de subconjunto. Então, a reta é um subconjunto do plano R2. A reta que passa na origem é um subespaço vetorial do R2. Certo? Então, tem várias regras que eu consigo usar nessa reta aqui, no meio. E essas regras eu não vou poder usar nem no de cima, nem no de baixo, porque não é subespaço. São regras que a gente vai ver mais para frente. Né? As regras de subespaço que nós vamos ver mais para frente. Beleza? Não precisava abordar isso na geometria analítica, porque lá a gente trabalhava de maneira extensa, né? Extensiva. A gente vai abordar agora. Então, isso aqui não funcionou, vamos para o próximo. Verifique se o conjunto dos vetores x, x mais y, y, do R3 é subespaço. Então, vamos analisar aqui.
eu vou usar essa regra aqui, que foi dada, né? Para criar o subconjunto. Ah, deixa eu puxar aqui para baixo. Bom, vou tentar explicar aqui com esse exemplo, viu, Beatriz? Senão a gente volta para o primeiro. Eu tenho um conjunto, certo? Está aqui o conjunto, esse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto é do R3. Por quê? Porque ele tem 3 pedaços. Ele tem o pedaço 1, 2, 3, né? R3. Mas ele não é todo mundo, ok? Por exemplo, esse vetor aqui, ó, 1, 5 e 4, ele pertence. Por quê? Porque o 1 é o x, o 4 é o y, e 1 mais 4 dá 5, certo? Então, a regra aqui é que o do meio é a soma dos dois da ponta, certo? Então, foi criada uma regra para não usar todo mundo, todos os vetores. O vetor 1, 1, 1, ele já não vou usar. Por que eu não vou usar? Porque se o x for 1 e o y for 1, o valor que era para estar no meio era o 2, porque o mais 1 é 2. E não, está 1 de novo, certo? Então, eu não vou usar todos os vetores. Eu vou usar só uma parte. Eu tenho uma regra para criar essa parte. Aí a pergunta é, essa regra continua sendo vetorial ou ela deixou de ser vetorial? Para saber isso, eu vou fazer esses 2 testes, certo? O teste da soma e o teste do produto por escalar. Se eu fizer a soma de 2 vetores com a regra que eu criei e a regra se mantiver, continuar com a mesma regra, é subespaço vetorial. Né? Mesma coisa que para o produto por escalar. Se eu multiplicar por um escalar e a regra continuar do mesmo jeito, então nós temos um produto por escalar. Né? Nós temos um subespaço vetorial. Se uma dessas 2 regras não funcionar, eu já cancelo. Não vai ser e acabou. Tá? É isso que a gente vai fazer, basicamente. Deixa aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar 2 vetores com essa regra que foi dada no S. Eu vou pegar o vetor U e o vetor V. Como eu vou criar essa regra? Se eu usar números, não é legal, certo? Porque pode ser que quebre, né, a forma. Eu vou usar letras, só que eu não vou usar as mesmas, para não confundir. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou usar A, e B. Esse aqui do meio, para manter a regra, tem que ser A mais B. Criei um vetor. Eu sou livre para criar esse vetor. É tipo o domínio de uma função. Você escolhe o vetor que melhor lhe agradar. Já no V, eu vou usar C, B e C mais D aqui no meio. Vai manter a regra, certo? Eu estou fazendo aqui uma demonstração, bem parecido com o que se faz lá na matemática discreta, infelizmente. Mas não se preocupe, não, que é só o comecinho da matéria que é parecido. O resto vai ser diferente. Então, a primeira regra é somar U mais V. Primeira regra do subespaço. Então, se eu somar, o A vai somar com C, vai ficar A mais C. O B vai somar com D, então vai ficar B mais D. E esses 2 do meio aqui vão somar. Então vai ficar A mais B somado com C mais D. Pronto. O que é que a gente tem que ver agora? A gente tem que ver se a regra se mantém. Né? Qual é a regra? O do meio é a soma dos 2 da ponta. Né? O do meio é
É a soma dos dois da ponta. Como é que eu sei se funcionou? Eu vou distribuir isso aqui, né? Vai ficar A mais B, C mais D. Aí. Bom, já dá para ver que funcionou, né? Mas se não der, como é a soma e a ordem das parcelas não altera a soma, eu posso mudar a ordem. Eu posso trocar a ordem do B com C. Troquei a ordem. Agora ficou claro, né? Esse aqui é esse. E esse aqui é esse. Ou seja, o do meio é a soma dos dois da ponta. Então, verdadeiro. Né? Eu escolhi dois vetores que tinham uma regra, somei e a regra continuou, não mudou. Okay? Então, até o teste A funcionou. Agora eu vou para o teste B. O teste B é multiplicar por um escalar. Então, vai ser alfa U. Então, vai ficar alfa vezes A mais B e B. Como eu estou usando a regra normal da multiplicação, né? Então vai ficar alfa A mais B, e a última regra é alfa B. Aí. Bom, então eu multipliquei por escalar, agora eu vou ver se o do meio é a soma dos dois da ponta, que é a regra principal do subespaço que a gente criou aqui, né? Do jeito que está aqui, já dá para ver que vai funcionar, né? Mas, para ficar bem claro, eu vou fazer uma distribuição. Eu vou pegar esse alfa e distribuir, né? Porque são números reais e a gente consegue fazer. Então, vai dar alfa A mais alfa B. Então, ó, ficou bem claro que esses dois aqui da ponta estão somados aqui, né? O do meio é a soma dos dois da ponta, certo? Então, essa regra de subespaço continua mantendo o vetor, né? Continua sendo vetorial. Então, esse subespaço é vetorial porque as regras de vetor se mantiveram, certo? Se não tivesse se mantido, não era vetorial, né? Seria um subespaço qualquer. Melhorou, piorou. É bem matemática discreta mesmo. É bem o modelo lá. O Lucas pediu para usar número, né? 154. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos tentar o 154. Funciona, né? 154. Eu vou criar outro. Vou criar o 297. Certo? Esses dois dá certo, né? Porque o do meio é a soma dos dois da ponta. Vou somar 1 mais B. Vai ficar 3. 5 mais 9, 14. 4 mais 7, 11. Ó, o do meio continua sendo a soma dos dois da ponta, né? 3 mais 11 dá 14. Deu certo. É. Agora, cuidado, né? O problema de usar números é porque, quando eu uso números, eu estou testando aquele número específico. Quando eu uso A, B, C, eu estou criando uma fórmula. E se a fórmula funciona, significa que vai funcionar para todos os números. Certo? Por isso que eu tenho que usar letras A, B e C, e não números. Para provar que funciona, tem que ser com letras. Né? Agora, se eu pegar números e der errado com números, nem adianta ir atrás da fórmula, porque os números já estão dando errado. Né? Então, por via das dúvidas, o ideal é que você tente com letra, para garantir. Beleza? Deu para entender por que eu usei o A, B e C e D e não o número? Né? Para garantir que daria certo para todos ao mesmo tempo. Vamos para o próximo exemplo.
Aqui. Quem for da computação, certo? Quem for da computação vai trabalhar mais com letras, porque vocês vão programar com variáveis que vocês não conhecem. Não é nem letra, né? É aquelas variáveis lá com aquele nome gigante que vocês usam. Quem estiver já programando aí, dependendo do projeto. Quem for da engenharia, aí não, vai usar mais vetores mesmo. Né? Vai usar mais números fixos. Você vai determinar o vetor, vai calcular os números, normalmente números quebrados, né? Porque na vida real tudo é quebrado. E aí você vai aplicar as regras no número quebrado, certo? Mas quem é da computação, não. Vai trabalhar mais com as variáveis de programação mesmo, quando for trabalhar com esse conceito. Né? Se bem que aqui só quem for usar mesmo aquela... Eu sempre esqueço o nome da linguagem de programação, que é aquela lógica. Depois volto na minha mente. Bom, vamos para esse exemplo aqui agora. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho que verifique se o conjunto S, aí no conjunto S, ele colocou no R3, só que a regra mudou. A regra é x mais y tem que dar o z ao quadrado. Essa aqui é bem mais difícil, né? Por exemplo, aqui, o 3, 1 e 2. Esse aqui pertence, né? Porque 3 mais 1 é 4, que é igual a 2 ao quadrado. Esse aqui funciona. Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar outro. Tem o 17, 8, 5. Aqui também, né? Porque 17 mais 8 dá 25. 25 é o dobro é o quadrado de 5. Ok? Então, é assim que a gente vai criar vetores. Né? Mas, para usar com números, não é interessante. A gente vai usar com letras, que aí a gente garante a fórmula para todo mundo. Vamos lá, vamos tentar aqui o U. Vou chamar o U de A, B, C. Como não dá para... Essa regra aqui é uma regra muito confusa. Fica difícil da gente colocar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui do lado. Que o A mais B dá C ao quadrado. Porque para colocar dentro do vetor vai ficar mais difícil. Essa é uma técnica que muito professor usa. Tem professor que só usa ela, né? Aqui, D, E, F. E aí aqui a regra vai ser... Cadê? D mais E igual a F ao quadrado. Tá aqui. Bom, agora eu vou somar. Somar U mais V. Se eu somar U mais V, vai dar isso aqui, ó. A mais D, B mais E, C mais F. Esse aqui é o vetor. E a regra tem que ser essa aqui, ó. A mais B, A mais D, mais B mais E, tem que dar C mais F
ao quadrado. Pronto, tá aí, a regra, né? Só que como eu não coloquei a regra dentro do vetor, eu vou ter que analisar se ela é verdadeira ou não, certo? Como é que a gente analisa? Olha só. Quanto é que é? Quanto é que é o A mais B? É C ao quadrado. E o D mais E? É F ao quadrado. Se você reorganizar aqui, ó, trocando a posição, né? Só trocar essa posição aqui, ó, você vai ter o A mais B e o D mais E. Ó. Aqui do lado direito é um produto notável. É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Só que A mais B, ó, A mais B dá C ao quadrado. Então aqui é C ao quadrado. E D mais E tem que dar F ao quadrado. F ao quadrado. Então, pelas nossas regras iniciais, né, que funcionam, era para dar C ao quadrado mais F ao quadrado. No entanto, deu C ao quadrado mais 2CF mais F ao quadrado. Deu outra coisa, né? Por causa desse pedacinho aqui. Ó. Esse pedacinho aparece quando eu Produto somo notável, né, professor? em produto notável. E não aparece quando eu faço as regras separadas, né? Ou seja, está dando uma quebra, né? A regra mudou, né? Na hora que eu somei os vetores, a regra se transformou num produto notável. E não era para ter se transformado, certo? Logo, não funcionou. Aqui, não funcionou. Então, S não é subespaço vetorial do R2. Do R3, não? Não é. Por causa dessa regra. Essa eu acho que é a maneira mais difícil de demonstrar. Quando a gente não consegue colocar dentro do vetor, que a gente tem que demonstrar de fora, ela é mais subjetiva, né? Porque a gente vai ter que provar que isso aqui é falso ou verdadeiro. Como é que a gente prova? Usando as regras anteriores, que estavam fora do vetor. Quando é assim, dentro do vetor, é mais fácil, porque a gente soma e a regra vai junto, né? Então a gente já está fazendo os dois ao mesmo tempo, não precisa fazer por fora o teste. Ok? Deu para entender? Ficou meio curvo. Vamos para mais um exemplo. Vamos para um exemplo diferente, né? Vamos aqui para o exemplo das matrizes, certo? Analise se a união de todas as matrizes quadradas 2 por 2, cujos determinantes são zero, podem formar um subespaço vetorial das matrizes do M 2 por 2. Vou puxar para cá, né? Porque não se atrapalha. Essa aqui já é bem mais complexa, porque a gente vai ter que pensar em matrizes. Vamos lá. Como é que a gente faz o determinante de uma matriz 2 por 2? Vamos pensar. Eu tenho um A, B, C, D. Aqui, né? Então, para poder dar certo, A vezes D menos B vezes C tem que dar zero, né? É isso que está falando, né? Determinante tem que dar zero. Então, eu tenho que testar essa regrinha aqui.
Então, eu vou criar vetores com essa regra. Fica difícil de colocar essa regra dentro do própria matriz. Então, eu vou usar a técnica que a gente usou nessa aqui, né? De colocar a regra fora. Vamos lá. Então, o meu vetor 1, ele vai ser uma matriz. Eu vou botar A, B, C, D. E eu digo que o A, D, menos BC, dá zero. Esse é o vetor 1. O vetor V vai ser uma outra matriz com números diferentes, x, y, z, w. Pronto. E a regra para poder o determinante ser zero é x vezes w menos y vezes z igual a zero. Então, são duas matrizes, quando eu faço essa conta, dá zero. Okay? O que eu vou fazer agora é somar as duas. Somar. Bom, a soma de matrizes é feita posição a posição. Então, o A vai somar com x. Vai ficar A mais x. O B vai somar com y. B mais y. O C vai somar com o Z, então vai ficar C mais Z. E o D vai somar com o W. D mais D. E eu estou dizendo que o determinante dessa matriz é zero. Vamos ver se é zero mesmo. Quem seria o determinante? Seria esse vezes esse. Então, A mais X vezes B mais W menos esse vezes esse, né? B mais Y vezes C mais Z. Vamos ver se ele vai zerar. Né? Vou distribuir. Então, esse com esse vai dar A, B, mais AW, XD, vou botar DX. E o último é XW. Aí desse aqui. Esses todos vão ser negativos, né? Porque tem um menos aqui na frente. Vai dar menos BC, menos BZ, menos CY, menos YZ. Esse é o determinante. Gigantesco, né? Agora, vamos tentar reorganizar aqui. Eu vou botar AD menos BC. Né? Vou botar esse com esse. Aí agora eu vou botar esse com esse. AW menos BZ. Esse com esse agora. Mais DX menos CY. E os dois últimos, XW menos YZ. Se você olhar aqui nessa linha, você vai ver duas regras. A regra, primeira regra, que é justamente o primeiro aqui, ó. E a segunda regra, que está aqui no segundo. Ó. Ou seja, esse primeiro aqui dá zero, esse último aqui dá zero. Mas os do meio, nada garante que eles vão zerar. Né? O AW menos BZ mais DX menos CY. Isso aqui pode ser zero? Pode ser zero. E pode não ser zero. Ou seja,
Se eu usasse números, alguns números vão funcionar. E vai parecer que funciona, que a regra dá certo. Outros não vão funcionar. E aí eu vou ver que não dá certo. Porque nada garante que zera tudo. Né? E pelo que ele falou ali, tem que zerar. Se eu pegar todas as matrizes que o determinante dá zero, 2 por 2, certo? Vai ser um subespaço vetorial? Não vai. Né? Porque algumas vão dar certo e outras não. A resposta. M. Vou botar S, né? S. Eu não coloco ali, mas vou colocar aqui. Não é subespaço vetorial do M 2 por 2. Não é. É muito mais fácil você provar que uma coisa não é verdadeira do que uma coisa é verdadeira, certo? Por causa dessas peculiaridades. E é muito abstrato, gente. É realmente muito abstrato. Se você não estiver entendendo 100%, acontece, né? A gente vai, à medida que vai fazendo, vai melhorando. Já vai ter uma lista sobre isso, né? Vocês podem tentar fazer. Caso vocês não entendam, o Natan, que é o monitor da disciplina, ele já tem alguns vídeos gravados sobre essa matéria. Inclusive, resolvendo algumas questões da lista. Depois vocês falam com ele e podem pegar o acesso ao canal dele do YouTube, que vocês conseguem ver, né? A resolução de alguns dos exercícios lá da lista. Agora eu peço que vocês tentem fazer primeiro sozinhos, para ver o que é que vocês sabem e o que é que vocês não sabem do assunto. Depois vocês dão uma olhada lá. Mas ajuda bastante. Eu vou botar lá no portal, viu, Kevin? Eu estou gravando, eu vou baixar no Teams, vou colocar no YouTube, certo? No meu canal padrão, e aí eu vou disponibilizar lá no portal o link. Quando você entrar lá na aula, não sei qual é o nome dessa aula de hoje. A aula da data de hoje, né, do dia 28, vai ter lá o link do YouTube. Né? Se eu não me engano, a trilha de aprendizagem também é no YouTube. Né? Só que como eu vou postar, vai ser no meu YouTube. Okay? Pode ser que eu coloque no Teams também depois. Mas no YouTube é mais fácil, porque é da Google, né? Vai mais rápido. Então, vamos lá. Próximo exemplo. Polinômios. Vamos lá, polinômios. Nem sempre você lembra como é que funcionam as regras de polinômios. Vamos fazer uma revisãozinha aqui de como é que funciona polinômios, antes da gente fazer essa questão. Um polinômio, Pn, é desse tipo aqui, né? É A, N, X, N. Mais A, N menos 1, X, N menos 1. Mais, e assim por diante, até 1 a 1, X, mais A zero. Então, esse é o polinômio de grau N, certo? Como é que você soma polinômios de grau N? Digamos que eu tenha outro polinômio de grau N, P'. Ele é assim, Bn, Xn, mais A. Bn menos 1, Xn menos 1, infinitamente, até o B1, X, mais B0. Então, se eu tenho dois polinômios do mesmo grau, a soma deles vai ser feita pelos coeficientes, né? Porque quando eu somar, eu posso colocar o xn em evidência. Então vai ficar AN mais BN xn mais. Aqui vai, né? A1 mais B1 x
mais A0 B0. Então, quando você vai somar polinômios, você faz coeficiente a coeficiente, certo? E aí você obtém a soma deles. Produto por escalar, o alfa Pn vai ser alfa AN, Xn, mais assim por diante, até o alfa A1, X, mais alfa A0. Então, o produto por escalar é fácil, né? É só distribuir com todo mundo. Ok? Então, só a soma que às vezes a pessoa esquece, que é aquela regra do pôr em evidência. Né? O xn pondo em evidência vai ficar AN mais BN. Mesma coisa que o x é menos 1, o x é menos 2, o n é menos 1, o n é menos 2, e assim por diante até o final, o A0. Volta aqui. Eu tenho um polinômio desse tipo aqui. É um polinômio do terceiro grau, certo? Mas ele tem um formato bem padronizado. É ax, x ao cubo menos b. Dessa forma. Ele quer saber se eu pegar todos os polinômios desse tipinho aí, se vai ser um espaço vetorial, certo? Um subespaço vetorial. Então, vamos lá. Eu vou pegar um P'. Bom, eu vou usar outras letras. Então, deixa eu ver uma letra diferente. R, x3, menos S. E vou pegar um outro P. Vamos ver aqui, vai ser o P duas linhas. Vai ser U, x ao cubo, menos B. Pronto. Tá aí. Então, eu peguei o P' e o P duas linhas do formato que ele pediu. A gente conseguiu dar uma adiantada boa, né? Não sei se foi por causa da quantidade de gente que foi bem menor, né, no Mix. Acho que a gente vai conseguir terminar no horário padrão, viu, Beatriz? E a gente também não teve intervalo, né? A gente provavelmente vai terminar 9h30. Talvez até antes. Se não tiver dúvidas, né? Senão a gente fica aqui até as dúvidas serem sanadas. Próxima aula eu posso começar de novo com esse assunto, caso ainda tenha dúvida. Para compensar. Então, a regra A, P' mais P duas linhas. Bom, como é que eu faço a soma, né? Eu somo, pela regra dos polinômios, eu vou somar pedaço por pedaço. Então, eu vou pegar R, U, x ao cubo, menos V menos S. Qual é a regra aqui? A regra é que só tenha dois pedaços. Um pedaço com x3, um pedaço sem x e uma subtração. Essa é a regra. Né? Basicamente isso. Não pode ter x ao quadrado, não pode ter x, tem que ser nesse formatozinho aí com esse menos. Aqui eu estou com 3 pedaços, né? Eu tenho esse pedaço aqui. Ok, R mais 1 não tem problema, porque ele não disse que tinha que ter um formato. Só que aqui eu tenho 2 pedaços. É para ser somente um pedaço negativo. Como os dois têm negativo, eu posso botar o negativo em evidência. Menos V mais S. Então, agora, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, fica naquele formato que está lá em cima. Né? E eu posso fazer isso porque o R e o U, o V e o S não tem nada a ver, o A e o B também não vão ter nada a ver. Então, como o A e o B não precisam ser iguais, os números aqui também não precisariam. Certo? Então, funcionou a regra A. Okay? Dois números diferentes,
um com x ao cubo, outro para o negativo. Foi no formato que eu queria. Vamos agora fazer a regra do produto por escalar. Vamos lá. Vou pegar um alfa para multiplicar o período. Vai ficar alfa vezes rx ao cubo menos s. Bom, é uma distribuição simples, né, de polinômios. Então vai ficar alfa rx ao cubo menos alfa s. Bom, isso aqui não precisa botar em evidência nada, né? Porque se esse aqui for o A e esse aqui for o B, eles já são diferentes, né? Então, a regra dizia dois números ali, não necessariamente diferentes, mas dois números que não precisam ser iguais, subtraídos. E é o que está acontecendo aqui, né? Essa regra é absurdamente abstrata, né? Porque ela é muito pouca coisinha, muita pouca coisa. Se surgisse um x ao cubo, um x ao quadrado ali, matava a regra. A regra é apenas manter esses dois monômios. Um com x ao cubo, outro sem x. E acontece tanto para o produto por escalar, quanto pela soma. Então, funcionou. Posso dizer que o P é subespaço vetorial do P3. Por que P3? Porque é do terceiro grau, né? A gente viu aqui. O espaço vetorial é definido como sendo Pn. E o N é o maior grau. Então, se o maior grau lá era 3, P3. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Verifique se o conjunto a seguir pode ser considerado um subespaço do 2 por 3. Vamos lá. Então, eu tenho agora uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E a linha é a seguinte, ó. Os elementos que eu uso na primeira linha, o A1 e o A12 é a subtração do A13 e do A11. Né? S1. Então, é uma regra, ele inverte, né? O primeiro da linha e o último da linha, da primeira, né? O do meio vai ser a subtração. Então, se fosse com números, se aqui for 2 e aqui for 3, aqui no meio é 1. Se aqui for 5 e aqui for 4, aqui no meio é 9. Então, isso aqui faz parte, né? Tudo certo. Se eu pegar, sei lá, 7 e 5, já vai ser menos 2, né? Porque é 5 menos 7. Se eu botar qualquer outro número diferente do menos 2, já não é mais o que eu estou procurando. 1 e menos 1, esse aqui no meio tem que ser 0. Então, tá aí. É assim que eu crio vetores desse subespaço. Só tem agora que ver se ele é ou não é vetorial. É uma regra um pouco longa de se fazer, né? Vamos lá. Eu vou usar x, y, z e w, né, para a primeira. Então, vai ser
x, y menos x, e um w. E um y. Aqui embaixo vai ser z mais w, e d. Esse é o meu U. Agora vamos pensar num V. Para o V, eu vou usar as letras G, H, e aqui vai ser o H menos G. Já aqui embaixo, eu vou usar I, J, e aqui vai ser o I mais J. Então tá aí, estou fazendo o mesmo formato do S. Vou somar. E essas regras têm que se manter. Quais são as regras? O do meio, a coluna do meio, vai ser uma operação com as da ponta, né? Com a coluna da ponta. Na primeira linha, eu vou subtrair o último valor, aliás, o primeiro valor do último valor. Vou fazer a subtração, sendo que o último vai vir primeiro. Já na segunda linha, eu vou simplesmente somar os valores das pontas. Essa é a regra. U mais V vai ser xg, x mais g. Aí aqui no meio vai ficar y menos x mais h menos g. E na ponta, y mais h. Já aqui embaixo, eu vou ficar com z mais i, z mais w somado com i mais j. E na ponta, w mais j. Aí. Então, esse aqui é o vetor só. Eu vou testar se as regras são verdadeiras. Vou pegar aqui um azul. Então, vamos lá. Primeira regra é que o do meio, isso aqui, y menos x, mais o h menos g, é igual ao último da linha, y mais h, menos x mais g. Essa é a regra da primeira linha. A regra da segunda linha é que o z mais w somado com u i mais j é igual à soma dos dois da ponta. Então, z mais i somado com w mais j. Então, para conseguir fazer, a gente vai distribuir, né? Esse aqui está ok. O mais, quando distribuir, não vai mudar nada, então vai ficar mais h menos j. Já aqui na direita, primeiro dá para tirar um parênteses, sem problemas. E o segundo eu vou distribuir. Vai ficar menos x e menos y. Tá. E agora eu preciso reorganizar. Como é que a gente reorganiza? Eu posso trocar a posição desses dois aqui. Ó. Como são números reais, não tem problema, né? Eles lá em cima que o A, B, C e D são reais. Então, y mais h menos x menos g é igual a y mais h menos x menos g. Então, ok. Esse aqui funcionou. Né? Foi exatamente a mesma coisa. No outro, z mais w mais i mais j é igual... Aqui também dá para distribuir sem mudar nada, né? Porque é um mais também. Então, de novo, né? Se eu mudar os dois do meio,
esses dois aqui. Eu posso fazer isso porque a ordem das parcelas não altera a soma. Eu vou ficar com Z mais W mais I mais J. Então, também funcionou, certo? Ou seja, a soma manteve a regra. Né? A regra continua igual. Né? Para a primeira linha, a diferença das pontas é o do meio. Para a segunda linha, a soma das pontas é o do meio. Vamos aqui para B. Vou testar a regra B. Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Na regra B, é o produto por escalar. Eu vou fazer com 1. Né? Alfa. 1. Quando eu faço produto por escalar de uma matriz, o alfa multiplica todos os números na matriz. Então, alfa x, alfa z, alfa x menos y. Aliás, y menos x, né? Alfa y. Já aqui embaixo, eu vou ter alfa multiplicando z mais w e alfa w. Bom, vamos testar a regra. Né? A regra diz que o do meio, alfa y menos x, tem que ser igual à diferença alfa y menos alfa x. Bom, para garantir que isso aqui funcione, é só distribuir, né? Alfa y menos alfa x, alfa y menos alfa x. Realmente, para a primeira linha, a regra se mantém. Para a segunda linha, eu tenho que ter essa regra aqui. Né? Alguém tentou entrar e eu subi. Eu também vou distribuir, né? Vai ficar com alfa z mais alfa w igual a alfa z mais alfa w. Então, manteve-se na regra. Aí. As duas regras funcionaram. Então, tanto para a soma de vetores quanto para o produto por escalar, as regras funcionaram, né? Essa regra aqui de cima, do subespaço. Portanto, o S é subespaço vetorial do M2 por 3. Não deu certo. É isso. Deu para entender, gente? Bom, né? Então, esses eram os exercícios que eu queria mostrar para vocês. A gente treinou um pouco. A lista de exercícios tem mais 6 ou 7 subespaços para vocês testarem, né? Alguns funcionam, outros você descarta logo de cara, vai depender da sua demonstração, mas dá para dar uma treinada boa. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida no espaço vetorial, a gente pode me mandar lá no Teams, certo? Não tem problema.
Aí é bom que, se muita gente tiver com dificuldade para fazer os exercícios, aí a gente volta lá na aula que vem, né, nesse assunto. Lembrando que agora a gente vai começar a fazer atividades da AV2, todas as atividades que têm a ver com álgebra linear é ligada à AV2, então é meio ponto também, né, do mesmo jeito que era na anterior, certo? Acho que agora, se a prova for presencial, né, se a gente retornar para as aulas presenciais, eu vou manter o mesmo padrão, né? As listas, no caso vão ser 7 listas, se eu não me engano. As 7 listas vão valer 3,5, né? E a prova vai ser 6,5. Se for a distância, eu vou ignorar esse meio ponto e vou fazer 4,6 de novo. Tá? E aí não vou precisar anexar nada. Beleza? Se for presencial, vai ficar com esse meio ponto aqui. Repetindo, né? São 7 listas, então dá 3,5. Okay? Se for presencial, vai ficar 3,5 para as listas e 6,5 para a prova. Beleza? Do mesmo jeito que estava agora. Se for à distância, né, se a gente não retornar para fazer uma prova presencialmente, então o trabalho vai valer 6 e os trabalhos vão valer 4 e a atividade avaliativa vai valer 6. Porque é mais fácil de eu fazer a conta assim, né? Sem esse meio quebrado. Se a gente voltar para a aula presencial, aí tanto faz a prova. Se for prova mesmo escrita lá na hora, o meio ponto não vai mudar tanta coisa não. Beleza? Da mesma forma, vocês podem entregar lá pelo portal. Ou se quiser entregar em mãos, se a gente voltar, né, para a aula presencial, pode entregar em mãos também. Então é isso, gente. O assunto era esse, era bem abstrato. Infelizmente, tivemos esses problemas no início, pouca gente entrou. Normalmente gera mais dúvidas, eu acho que pelo formato, né, dessa organização no Mix ficou mais chato, né? O delay também atrapalhou um pouco. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o máximo possível para conseguir dar uma olhada lá na lista. Sim, sempre vai ter. Né? E se voltar... Pronto, perfeito. E se voltar para o presencial, eu vou ficar gravando mais vídeos, vídeos de exercício. Então, mesmo que a nossa aula volte para o presencial, quem não voltar para o presencial, porque nem todo mundo pode voltar, né? Eu vou ficar gravando em off os exercícios que eu vou fazer presencialmente, para que vocês possam assistir no Teams os exercícios, a resolução do exercício. Para quem não for para a aula, conseguir ter a mesma experiência, né? Porque a diferença dessas aulas aqui é que a gente faz mais exercício. A trilha de aprendizagem só tem a teoria, quase não tem exercício. Né? Beleza? É isso, gente. Bom, vou parar aqui a gravação. Né? Já eu vou colocar no YouTube e disponibilizar lá no portal para vocês, viu?